e reinou em seu lugar Josafá seu filho, o qual prevaleceu contra Israel, e pôs exército em todas as cidades fortes de Judá, e colocou gente de guarnição em terra de Judá, e também nas cidades de Efraim que seu pai Asa havia tomado. E foi o Senhor com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou aos Baalins, mas sim que buscou ao Deus de seu pai, e andou em seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor portanto confirmou o reino em sua mão, e todo Judá deu a Josafá presentes, e teve riquezas e glória em abundância, e animou-se seu coração nos caminhos do Senhor, e tirou os altos e os bosques de Judá. Ao terceiro ano de seu reinado enviou seus príncipes Beni-Reio, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para que ensinassem nas cidades de Judá, e com eles aos levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobadonias, levitas, e com eles a Elisama e a Jorão, sacerdotes, e ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam por todas as cidades de Judá ensinando ao povo. E caiu o pavor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, que não ousaram fazer guerra contra Josafá, e traziam dos filisteus presentes a Josafá, e tributos de prata. Os árabes também lhe trouxeram gados, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Ia pois Josafá crescendo altamente, e edificou em Judá fortalezas e cidades de depósitos. Teve ademais muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra muito valentes em Jerusalém. E este é o número deles segundo as casas de seus pais. Em Judá, chefes dos milhares, o general Adna, e com ele 300.000 homens muito esforçados. Depois dele, o chefe Joanã, e com ele 280.000. Depois este, Amazias filho de Zicri, o qual se havia oferecido voluntariamente ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem muito valente, e com ele 200.000 armados de arco e escudo. Depois este, Josabade, e com ele 180.000 preparados para a guerra. Estes eram servos do rei, sem os que havia o rei posto nas cidades de guarnição por toda Judá. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e estabeleceu parentesco com Acabe. E depois de alguns anos desceu Acabe a Samaria, pelo que matou Acabe muitas ovelhas e bois para ele, e para a gente que com ele vinha, e persuadiu-lhe que fosse com ele a Ramote de Gileade. E disse Acabe rei de Israel a Josafá rei de Judá: Queres vir comigo a Ramote de Gileade? E ele respondeu: Como eu, assim também tu, e como teu povo, assim também meu povo, iremos contigo à guerra. Ademais disse Josafá ao rei de Israel: Rogo-te que consultes hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou 400 profetas, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou ficarei eu quieto? E eles disseram: Sobe, que Deus os entregará em mão do rei. Mas Josafá disse: Há ainda aqui algum profeta do Senhor, para que por ele perguntemos? E o rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há aqui um homem pelo qual podemos perguntar ao Senhor, mas eu lhe aborreço, porque nunca me profetiza coisa boa, a não ser sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E respondeu Josafá: Não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou um eunuco, e disse-lhe: Faze vir logo a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono, vestidos de suas roupas, estavam sentados na eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias filho de Kenaná se havia feito chifres de ferro, e dizia: Assim disse o Senhor, com estes chifrarás aos sírios até destruí-los de todo. Desta maneira profetizavam também todos os profetas, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e seja próspero, porque o Senhor a entregará em mão do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso, sua palavra também deve ser favorável. E disse Micaías: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. E veio ao rei. E o rei lhe disse: Micaías, iremos a lutar contra Ramote de Gileade, ou ficarei eu quieto? E ele respondeu: Subi, porque sereis prósperos, que serão entregues em vossas mãos. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei pelo nome do Senhor que não me fales a não ser a verdade? Então ele disse: Eis visto a todo Israel derramado pelos montes como ovelhas sem pastor, e disse o Senhor: Estes não têm senhor, volte-se cada um em paz em sua casa. E o rei de Israel disse a Josafá: Não te havia eu dito que não me profetizaria bem, mas sim mal? Então ele disse: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Eu vi ao Senhor sentado em seu trono, e todo o exército dos céus estava à sua mão direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem induzirá Acabe rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia assim, e outro dizia de outra maneira. Mas saiu um espírito, que se pôs diante do Senhor, e disse: Eu lhe induzirei. E o Senhor lhe disse: De que modo? E ele disse: Sairei e serei espírito de mentira na boca de todos os profetas. E o Senhor disse: Incita, e também prevalece, sai, e faze-o assim. E eis que agora pôs o Senhor espírito de mentira na boca destes teus profetas, mas o Senhor decretou mal acerca de ti. Então Zedequias filho de Kenaná se chegou a ele, e feriu a Micaías na face, e disse: Por que caminho se separou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E Micaías respondeu: Eis aqui tu verás aquele dia, quando te entrarás de câmara em câmara para esconder-te. Então o rei de Israel disse: Tomai a Micaías, e voltai-o a Amon governador da cidade, e a Joás filho do rei. E direis: O rei disse assim: Ponde a este no cárcere, e sustentai-lhe com pão de aflição e água de angústia, até que eu volte
volte em paz. E Micaías disse: Se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Disse ademais: Ouviu, povos todos. Subiu, pois, o rei de Israel, e Josafá rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei para entrar na batalha, mas tu veste tuas roupas. E disfarçou-se o rei de Israel, e entrou na batalha. Havia o rei de Síria mandado aos capitães dos carros que tinha consigo, dizendo: Não luteis com pequeno nem com grande, a não ser somente com o rei de Israel. E como os capitães dos carros viram a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. E cercaram-no para lutar, mas Josafá clamou, e ajudou o Senhor, Deus os afastou dele. Pois vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, desistiram de persegui-lo, mas disparando um arco ao acaso, feriu ao rei de Israel entre as junturas e a armadura. Ele então disse ao condutor do carro: Volta tua mão, e tira-me do campo, porque estou gravemente ferido. E intensificou a batalha aquele dia, pelo que esteve o rei de Israel em pé no carro em frente dos sírios até a tarde, mas morreu ao pôr do sol. Como também dizem Oséias: Ao que era, não meu povo, chamarei de meu povo, e a que não era não amada, chamarei de amada. E será que, no lugar onde lhes foi dito: Vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, porque o Senhor concluirá e executará brevemente a sentença sobre a terra. E como Isaías predisse: Se o Senhor dos exércitos não houvesse nos deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma, e como Gomorra teríamos sido semelhantes. Então, que diremos? Que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça, mas a justiça que é pela fé. Porém, Israel, que buscava a lei da justiça, não alcançou a lei. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas sim, como que pelas obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo, e aquele que nela crer não será envergonhado. Irmãos, o bom desejo do meu coração, e a oração que faço a Deus por eles, é que sejam salvos, pois lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento, pois, como ignoraram a justiça de Deus, e procuraram estabelecer a sua própria justiça, eles não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pois Moisés descreve a justiça que é pela lei: A pessoa que praticar estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé assim diz: Não digas em teu coração: Quem subirá ao céu? Isto é, trazer Cristo abaixo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, trazer Cristo dentre os mortos. Porém, o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, e no teu coração. Esta é a palavra da fé, que pregamos. Pois, se com a tua boca declarares que Jesus é Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Pois não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Pois, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O temor ao rei é como um rugido de leão, e quem se ira contra ele peca contra sua própria alma. É honroso ao homem terminar a disputa, mas todo tolo nela se envolve.